Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para quem é da noite. Com vocês, mais uma vez, vamos a mais um Ponderando com Caju, para nós tratarmos de nosso assunto tradicional, que é economia, gestão e finanças pessoais. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, eu vou começar fazendo uma correção ao vídeo número 56, porque eu cometi uma pequena gafe e eu faço essa correção e amplio também o tema. Porque eu cometi uma heresia quando eu falei que o sal mofa. Isso é uma besteira, é um deslize. Porque o sal, dado as propriedades que ele possui, ele retira a água dos alimentos. Então ele resseca. E quando ele faz isso, ao tirar a água, ele não permite que os bichinhos hajam, como os fungos. E os fungos é que são os causadores do mofo. Então, fazendo essa correção, né, para o nosso conteúdo ter o maior rigor possível, eu vou avançar porque o sal ele foi importante que nós falássemos a respeito dele, porque ele foi uma das principais mercadorias que fez com que o comércio se expandisse. Porque como ele tinha a propriedade de retirar, de secar os alimentos, tirar a água dos alimentos, ele servia como um conservante ideal das carnes. E isso tornou uma mercadoria muitíssimo procurada, de alto valor e preço, e fez com que o comércio pudesse enriquecer. E não foi apenas essa mercadoria, como eu tinha falado, né? Teve a seda, teve, além da seda, teve o açúcar, teve as especiarias. O açúcar também tem essa propriedade de conservação. Até falando rapidamente, numa história, por exemplo, os meus avós, a minha avó, ela tinha laranja azeda, não que a laranja estivesse podre, não, mas que a laranja era já no pé, chamada laranja azeda. Ela pegava essas laranjas, fazia uma calda, um doce, e com açúcar, ela fazia um doce de laranja. E colocado em compotas, iam melhor dizendo, em potes, muito bem fechado, aquilo durava, tinha uma durabilidade extraordinária, passava de ano e não estragava. Então, açúcar, sal, foram essas mercadorias excelentes que proporcionaram daí um grande enriquecimento. E daí esse enriquecimento ele foi de tal ordem, enriquecimento esse em ouro, que daí a mercadoria pelo qual se trocava era o ouro, ele teve uma quantidade tão grande que ele pôde ser emprestado para outros grandes comerciantes. E ao começar essa atividade, daquele ouro abundante que tinha, daquele altamente acumulado, que precisava ser emprestado, está tendo início a atividade bancária moderna, como ela é hoje, lá pelo século XV, cujo maior exemplo foi, na Itália, a família Médici. Muito bem, tudo isso nós tocamos, né? E eu apenas acrescentei agora com algumas novidades, para mostrar que o comércio do dinheiro de crédito nasce do comércio de mercadoria. Não qualquer mercadoria. Mercadorias muito especiais. E também eu havia mencionado que no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma mercadoria muito importante, que foi originária, que é melhor dizendo, originou alguns dos grandes bancos brasileiros. Que nós precisamos ver, será que isso que aconteceu na Europa, será que isso aconteceu também no Brasil? Ou no Brasil foi completamente diferente? Não. O Brasil, mais ou menos, como assim em todas as outras partes do mundo, copiou o exemplo. Porque para que exista o banco, era preciso que você tenha um lucro extraordinário, que não pode voltar a ser investido na atividade de origem. Porque, por exemplo, daí se você compra muito daquela mercadoria anterior, você não tem mais onde pôr e nem para quem vender. Por isso que esse lucro acumulado, que não é mais investido na própria atividade de origem, pode ser emprestado.
para outros grandes comerciantes. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Bom, e no caso brasileiro, quem é essa mercadoria? Essa mercadoria é o café. Ele era vendido para o mundo inteiro. Vamos, principalmente, a Europa e os Estados Unidos. Então eram mercados enormes e proporcionou um crescimento muito grande. E dos bancos que nós conhecemos, qual foi o banco que se destacou? Hoje é um destaque e também é o nosso tema que nós estamos tratando, chamado o lucro dos bancos. Esse é o tema que nós vamos tratar agora. E aqui nós já temos pelo menos 3 dos principais bancos brasileiros, bancos privados, que é o Bradesco, que é o Itaú e é o Santander. E eu vou dar uma atenção mais especial ao maior dele, que é o Itaú, que está ligado ao café, que é a mercadoria especial. Assim como sal, como a seda, como açúcar, foi muito importante lá na Europa para constituir os grandes bancos de lá e as grandes famílias muito ricas de lá da Europa, como a família Fugger, alemã, principalmente no comércio de sal e minerais, a família Médici, que eu já falei, que estava, porque a Itália tem uma posição geográfica muito privilegiada, porque ela está meio que ali na porta do Oriente. Então ela fazia essas interligações de Oriente e Ocidente. E o que essas mercadorias foram tão importantes lá, nós também tivemos uma mercadoria muito importante aqui. E essa mercadoria é a origem desse Itaú. Ele começa com João Moreira Salles, lá em Minas Gerais. Lá, mais ou menos, eu acho que ele nasceu lá por 1888, por aí. E ele era filho de pequenos agricultores, de gente pobre, mas um rapaz muito dedicado. E, em 1911, começa, por assim dizer, né, a sua carreira, porque ele vai se casar com uma moça que ela é filha de um dos grandes fazendeiros lá de Pouso Alegre, e que era uma família tradicional do tronco paulista. E o João Moreira Salles, ele já tinha se destacado no comércio. Foi trabalhar numa empresa lá em Minas Gerais, porque ele é natural de Minas. E lá onde ele trabalhou, ele se mostrou ser muito talentoso. E surpreendeu até mesmo os donos da casa comercial, que era uma loja de armarinhos. E essa loja de armarinhos prosperou e ele se mostrou um excelente gerente. E, prosseguindo, ele conhece, em 1911, uma moça chamada Lucrécia Vilhena Alcântara, casa com ela, e ela é de família de grandes fazendeiros. Então veja, aí essa união, mesmo ele sendo pobre, porém talentoso, com essa moça dessa família, família rica, ela está no ramo do café. E é isso aí que ele se dedicando vai fazer com que ele amplie as atividades desse comércio de armarinho. E lá, em Minas Gerais, ele vai se tornar um representante bancário. Porque naquela época já existiam grandes bancos, e normalmente eram os bancos que faziam o comércio do café, eram bancos estrangeiros.
e ele foi um representante dessas casas bancárias. E continuou lidando com esse comércio do café e foi se expandindo. E exatamente ele visitava as fazendas das imediações, porque ele sai de Minas, daí vai para São Paulo, e São Paulo é a região ali do miolo do centro ali de São Paulo, que é a grande produtora de café mundial. E também está próximo das linhas da ferrovia Mogiana, porque a Mogiana era a grande ferrovia que fazia o transporte. Então vocês vejam só, tinha o comércio do café, tinha a maior região produtora, e ele também casado com uma família tradicional da oligarquia paulista, cafeeira. Então todos esses traços vão formando aquilo que nós podemos dizer os degraus para ele ir subindo. Daí ele visitava as fazendas, vendendo produtos, comprava o café e fornecia crédito dos bancos dos quais ele era representante. E nesse comércio de compra de café das grandes fazendas e venda depois, porque ele vai cada vez mais para esse comércio também exportador, ele vai tirando lucro. E desse lucro ele vai intermediando, emprestando para fazendeiros e também sendo representante comercial dessas grandes instituições, como o Banco Francês Italiano, o Banco Alemão Transatlântico, o Banco do Brasil e o Banco Hipotecário e Agrário de Minas Gerais. Então ele combina duas atividades. A de ser um representante bancário e ele próprio, como comerciante, comprar café e vender e ter lucro nessa operação. Além da loja de armarinho, que vendia uma série de coisas. E ele era muito trabalhador, sem dúvida, né? Porque não se constrói, obviamente, uma grande fortuna como essa sem pouco trabalho, pelo contrário, é muito trabalho. Mas a gente também tem que perceber todos os entornos que vão ajudar que essa fortuna ela possa aparecer e possa vingar. Pois ora, então isso o casamento dele foi em 1911, ele continua trabalhando e daí quando nós chegamos lá em 1931 é que ele vai receber o que nós podemos chamar de uma patente de casa bancária, porque ele não vai ser mais um mero representante dos grandes bancos, mas pelo contrário, ele vai se tornar uma casa bancária com autonomia. E é nesse sentido daí que a trajetória do Brasil é muito parecida com a trajetória europeia. Vem do grande comércio, de uma mercadoria muito importante, que traz projeção, e daí essa casa, que antes era um representante bancário, dados os negócios que o João Moreira Salles conseguia fazer, e que eram muito promissores, ele também passa a acumular capital de comércio, e faz com que essa sua casa bancária ela possa se expandir e saia de ser uma mera representante comercial dos grandes bancos para ser uma casa bancária com um movimento independente. Isso se dá em 1931. Portanto, 20 anos depois do seu casamento em 1911. Ora, e daí, depois disso, muito da trajetória, ela vai ser por meio de compra de outras casas de comércio e de associações, de assumir
compra de ações de outras instituições, ou não apenas isso, mas depois fazer fusão com outras casas comerciais, e isso vai se ampliando. Até daí, quando chega lá na década de 40, em 1943, a Casa Bancária Moreira Salles daí ganha o título de banco, porque ela já está tendo um capital próprio dela muito grande, que permite que ela esteja atuando como um banco e recebe uma carta patente, né? Uma carta patente, que essa carta patente nada mais é que uma autorização para funcionar como banco. Então veja, ele estava já dentro de uma empresa que já tinha daí uma grande projeção e se torna um banco mesmo, um banco autônomo com movimento próprio. E também estabelece ligações com empresas de comércio e importação e exportação americanas. Uma delas, por exemplo, era a American Coffee, que pertencia à família Rockefeller, a família americana mais rica de todas. E esses laços fazem com que ele torne aquela casa bancária, depois Itaú, uma das mais importantes que o país teve. Então vejam, isso é muito importante para se perceber que é esse comércio de muito sucesso, de alta rentabilidade e feito em grande escala, que é o sustentáculo e o ponto de partida de um grande banco chamado Itaú. Então, meus queridos, aqui nós podemos agora fazer uma análise daí mais atual e nós passarmos para ver o lucro desses bancos hoje, porque eu consegui ter acesso via internet aos balanços de 2020 dessas três instituições, que a gente obtém. Isso não é nada difícil, por meio da internet, né? E eu montei alguns critérios de análise em que aqui vocês estão vendo que eu estou lidando com os percentuais. E, então, nessa primeira coluna, o que nós temos? O lucro líquido sobre o ativo total. Aí está um critério de análise. Do Bradesco, do Itaú e do Santander. Lucro sobre ativo, na primeira coluna. Na segunda coluna, eu tenho o lucro sobre o faturamento do banco. O faturamento, que é uma expressão, por assim dizer, mais simples, né? Mais palatável para nós entendermos, que nada mais é do que a prestação de serviços do banco de intermediação financeira, que é o comprar e vender o dinheiro, né? E a receita do banco é esse faturamento. Então eu pego o lucro sobre o faturamento, e aqui eu tenho os percentuais, e daí por último tem uma terceira coluna, que é com esse lucro sobre o ativo, com esse lucro sobre o faturamento, quanto tempo essas instituições vão demorar para recuperar em anos todo o seu ativo e todo o seu faturamento. Então veja, nós temos 3 colunas que nós vamos analisar, e isso constitui uma metodologia para a gente avaliar o lucro desses bancos. Então veja, vamos dar uma olhadinha. Se vocês observarem bem o lucro sobre o ativo, porque o que é esse ativo? É todos os bens que possui o banco, todas as agências que ele tem, todas aquelas máquinas eletrônicas, todas, quando a gente olha nas agências, todas aquelas máquinas, o prédio que eles possuem, todos aqueles sistemas computacionais, tudo isso faz parte do ativo e mais o que ele tem também a receber.
E mais também o valores que eles têm em caixa. Tudo isso é o ativo, que proporciona o quê? Elementos a receber. Né? E o passivo são ao lado das obrigações. Mas nós estamos fazendo o quê? Então vejam só, o Bradesco, quando a gente compara o lucro com o ativo, 1,03% de lucro. O Itaú, 0,75%, não chega a 1%. E o Santander, 1,34%. Por que uma taxa de lucro aqui em percentual tão baixo? Porque eles são megabancos. Eles têm um ativo muito grande. Então o lucro comparado com esse ativo é pequeno realmente. Porque o ativo deles, para ter essa projeção, porque esses três bancos aqui, depois junto com os bancos públicos, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles dominam 80%, 85% do mercado de crédito no nosso país. Então não é pouca coisa. Então veja, a taxa de lucro é 1,03, 0,75% ao ano, hein? Ao ano. 1,34% ao ano. Isso quer dizer que, com uma taxa dessa, olhem só, o Bradesco demoraria, olhem aqui, 97 anos para recuperar tudo. Todo esse ativo. O Itaú demoraria 134 anos, eu arredondei os números, para recuperar tudo. Porque ele é o banco com maior número de agências, com maior imobilizado. Então, demoraria 134 anos. Mas é um banco com mais de 100 anos. Porque se ele começa, digamos, lá em 1931, está com quase 100 anos, o Itaú. O Santander demoraria 74 anos para recuperar tudo. E isso, o lucro sobre o ativo. Depois, nós temos também um outro comparativo, que é o lucro sobre o faturamento. Aqui já está melhor. Olha, que é sobre o faturamento. É o quanto que o banco conseguiu na sua intermediação financeira, que é emprestar, principalmente. Vejam, 10,7%. O Bradesco. O Itaú, 13%. O Santander, 12,36%. 12%. Essas taxas aqui de lucro anual são muito boas, porque elas superam a inflação. E vejam, com uma taxa de 10%, a menor é o Bradesco. O Bradesco tem 10%, o Itaú tem 13%, o Santander tem 12%. Vejam, isso aqui, em 10 anos, o banco mais do que dobra todo o seu faturamento. Porque isso aqui é uma forma de juro composto, né? De tamanho, mais do que dobrar com esses 10,7. O Itaú ainda mais com 13,13 e o Santander 12,36. Aqui, por exemplo, nós podemos observar o porte de lucro que eles têm, que eu transformei tudo isso em percentual, né? Então veja, agora se a gente for observar em quanto tempo com essa taxa de 10%, o Bradesco recupera todo o seu faturamento? 9 anos. O Itaú, com 13, em 7 anos. E o Santander, com 12, 8 anos. Então, vejam, meus queridos e minhas queridas, se vocês quiserem, por exemplo, uma forma de aplicar alguma economia que vocês têm, alguma poupança, como finanças pessoais, que é o nosso assunto, olha, por esse critério aqui, as ações de Bradesco, Itaú e Santander são um bom negócio. Não para estar comprando e vendendo daqui a uma semana, tá? Daqui a um mês, não. É para fazer um pecúlio, por exemplo, para você juntar isto, né? E formar uma renda mais sólida. Porque esse negócio de comprar e vender ação em uma semana, 15 dias, também pode ganhar muito, mas também pode perder. Porque o risco é alto. E aqui, como uma forma de investimento de médio e longo prazo, olhe, números muito bons. Claro,
há outros critérios que nós também podemos analisar. Tá? Não são apenas esse, lucro sobre ativo, lucro sobre faturamento e recuperação em anos. Isso aqui é o que se chama, né, da análise fundamentalista, porque o fundamento está nas empresas. Então, não deixa de ser uma recomendação, e uma recomendação segura dessas instituições muitíssimo sólidas. Tá? Então, mais uma coisa que eu quero observar também com vocês porque os demonstrativos financeiros também são uma coisa quase bastante difícil da gente procurar entender, né? Por causa não apenas das terminologias, mas alguns balanços são mais obscuros e outros balanços são mais transparentes. E desses balanços aqui, desses 3 bancos, o que eu gostei mais, muito transparente, foi o do Santander. E esse Santander, eu vou destacar algumas coisas, por exemplo, para mostrar como ele compõe o seu faturamento, que é a intermediação financeira. Por exemplo, qual é o faturamento anual de um Santander? São 108 bilhões por ano. Santander. O Itaú, qual é o faturamento dele? É 113 bilhões. E o Bradesco, 154 bilhões. Veja, os números são astronômicos, né? Quer dizer, para nós, né? São números muito grandes, que a gente não consegue imaginar o que é isso. Já os ativos totais de um Bradesco, de um Itaú e de um Santander, por exemplo, o Bradesco é 1 trilhão e 600 bilhões. O Itaú é 2 trilhões. E o Santander 1 trilhão. Então são números enormes, então. E continuam tendo lucro, vejam, um lucro bastante considerável, mesmo em época de pandemia. Mas continuem, olhe o poderio dessas instituições. E por isso, eles são importantes para financiar o desenvolvimento, para financiar a expansão econômica, para financiar o consumo. Mas isso é uma questão também do tamanho das taxas de juros, né? Que nós vamos poder, quem sabe, tocar em outras oportunidades. Mas a importância que eles têm é inegável. A questão é como saber lidar com eles. Né? Porque a faca, assim como corta o pão, também pode matar um homem. Os bancos também. Como é que nós vamos direcionar? Para financiar a produção, para financiar o consumo, ou para mera especulação. Então, a especulação o que é? É você ganhar dinheiro com juros, com papéis, mas não aumenta a riqueza da sociedade. E a riqueza da sociedade é produzir mais casas, produzir mais alimentos, produzir mais computadores, produzir mais cimento. Portanto, a riqueza é uma questão material, para servir a sociedade, para que os trabalhadores possam usufruir de tudo isso. Pois bem, então vejam só, esse Santander, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, 49% das receitas de intermediação dele vem da especulação. E 53% de operações de crédito. Claro. E depois a gente tem que fazer subtrações para a gente entender, né? Porque senão os números não fecham. Tá? Mas não se preocupem com isso agora. Por exemplo, as despesas tributárias de um Santander é quantos por cento? 3,6%. Somente com as tarifas bancárias, por exemplo, que eles cobram, eles já cobrem essas despesas com tributos. E de qual é o tamanho do lucro líquido, por exemplo, de um Santander? São 13 bilhões e 400 milhões.
Vejam, é uma coisa realmente respeitável. Respeitável sem dúvida alguma. Então, meus queridos, eu apresentei aqui para vocês o lucro desses bancos privados. Não falei ainda dos bancos de governo, os bancos oficiais, que são importantíssimos. Importantíssimos. Como é um Banco do Brasil, como é uma Caixa Econômica. Tá? O Banco do Brasil financiando a agricultura. Olhe o que eu estou dizendo, hein? Banco do Brasil, aí que está a importância dele. Financia a agricultura. Inclusive a comida que a gente põe na mesa. E a Caixa Econômica é importantíssima para o financiamento da casa própria. E a casa própria mexe com toda a construção civil. Altamente importante na questão da geração do emprego. Ora, então aqui nós tivemos um apanhado geral dessa questão dos bancos. Mostrei para vocês como eles têm importância, mostrei qual a origem deles, peguei como exemplo esse Itaú, tá? Deixei os outros um pouco de lado. O Santander já, ele é um banco estrangeiro, né? Um banco estrangeiro que veio aqui e comprou. Foi ele daí que comprou o... Não, ele, o Santander. O Bradesco é que comprou o HSBC. E Santander é um banco estrangeiro. Então veja, nós temos dois bancos nacionais e um banco estrangeiro, dominando o crédito. Então, meus queridos e minhas queridas, eu espero ter sido claro com vocês, mostrado um pouco, tocado muito suavemente nesse assunto, mas para vocês terem uma noção do que é um banco, qual é a sua origem. E mesmo em crise, eles têm taxas de lucro muito boas, especialmente sobre o faturamento. Olhem aqui os números, 10%, 13%, 12%. Recuperando esse faturamento em 9, 7 e 8 anos, que é um tempo bastante curto, muito curto. Vejam o poderio e o quanto eles podem financiar em termos de riqueza. Tá? Porque o Santander, mais ou menos 50 e poucos por cento do seu faturamento é de empréstimo. De empréstimo, vem daí. Né? Mas a parte especulativa dele, que são 40%, também é grande. Né? Então, meus queridos, se vocês gostaram, não obstante o assunto seja um pouco mais pesado, deixem os likes, porque nós vamos continuar com esse nosso trabalho nas próximas oportunidades. Muito obrigado e eu me despeço de vocês agora. Até a próxima vez.